Dia 19 de abril de 2005, na varanda central da Basílica de São Pedro, apresenta-se uma figura de primeira linha da Cúria Romana. O conclave elegia como sucessor de Pedro o decano do Colégio Cardinalício, Josef Ratzinger, que assumia o nome de Bento XVI. A escolha gera ansiedade entre os que reclamavam a renovação da Igreja. Alguns guardavam na memória a imagem do cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, guardião do rigor doutrinal, que impôs contenção e mesmo silêncio a alguns teólogos. O seu pontificado destaca-se por um diálogo fecundo com o mundo da cultura. Como há muito não se via, pensadores e intelectuais sentem-se cativados com o rigor do seu pensamento. Entre eles, muitos não crentes, mas que descobrem na solidez da reflexão de Bento XVI a firmeza de pensamento que a volatilidade dos tempos tinha posto em causa. Na verdade, o percurso intelectual e a profundidade do pensamento são o principal património de Josef Ratzinger. Alemão, nascido em Markel am Inn, diocese de Passau, num sábado santo de 1927, Josef Ratzinger é o filho de um comissário da polícia e de uma mãe que tinha sido cozinheira em vários hotéis antes de casar. A fé e a educação recebida na família preparam o jovem Ratzinger para a dureza dos tempos. O regime nazi mantém um clima de hostilidade para com a Igreja Católica, mas a solidez da formação cristã que recebe da família é a base da sua opção vocacional, que o leva ao sacerdócio em 29 de junho de 1951. As qualidades intelectuais do jovem padre vão definir o seu itinerário académico. Assume a regência de cadeiras teológicas em cátedras das principais universidades alemãs: Bona, Tubinga, Ratisbona. Em 1962, o Concílio Vaticano II chama a Roma os cardeais para refletirem e desenharem um rosto de igreja mais adequado aos tempos, com capacidade para responder às novas questões da humanidade. O arcebispo de Colónia é assessorado por um perito, Josef Ratzinger. A sua intensa atividade científica levou-o a desempenhar importantes cargos ao serviço da Conferência Episcopal Alemã e na Comissão Teológica Internacional. Em 1977, é nomeado pelo Papa Paulo VI arcebispo de Munique. Escolhe como lema colaborador da verdade. A razão é ele próprio que a explica. No mundo atual, omite-se quase totalmente o tema da verdade, parecendo algo demasiado grande para o homem. E, todavia, tudo se desmorona se falta a verdade. Esta preocupação pela verdade e pela sua defesa define a linha com que conduzia a Congregação para a Doutrina da Fé, para a qual foi nomeado pelo Papa João Paulo II. O rigor com que defende a doutrina católica significou para alguns o silêncio e mesmo o afastamento de cátedras teológicas de algumas faculdades. Atitude musculada que lhe valeu a imagem do cardeal que desconfiava das leituras teológicas inovadoras. Foi esta imagem do cardeal Ratzinger que alguns levaram um certo tempo a digerir quando o conclave de 2005 o apresentou ao mundo como Bento XVI. O novo sucessor de Pedro apresenta-se como um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. O desafio de suceder ao mediatismo de João Paulo II e o seu caráter tímido não vão impedir que Bento XVI continue a viajar. Por 30 vezes visita paróquias e dioceses italianas e realiza 24 deslocações apostólicas por diversos países. Turquia, Cuba, México ou Estados Unidos são apenas alguns destes destinos. Mas entre eles, também Portugal, país que visitou em 2010, no 10º aniversário da beatificação dos pastorinhos de Fátima, Jacinta e Francisco. Entre nós, encontrou-se com o mundo da cultura, no Centro Cultural de Belém, um gesto que fez questão de promover em cada local que visitava. Nos quase 8 anos de pontificado, escreveu 3 encíclicas: Deus é Amor,
Salvos pela Esperança e A Caridade na Verdade. Redige também o estudo Jesus de Nazaré, publicado em 3 volumes. Os consistórios extraordinários, por si convocados, analisam questões como os ultratradicionalistas e a reforma litúrgica, o diálogo com outros cristãos e muçulmanos e também a resposta da Igreja Católica aos escândalos sexuais que envolveram sacerdotes. Bento XVI preside ainda aos sínodos dedicados à Eucaristia, à Igreja em África, à Palavra de Deus na missão da Igreja e a Igreja no Médio Oriente e a nova evangelização. Era um drama que se tentava esconder, mas o limite ao escândalo aconteceu no pontificado de Bento XVI. O Papa reconhece a dimensão do problema e revela a forma como a Igreja se prepara para lidar com esta situação dramática. It's difficult for me to understand how it was possible that priests betrayed in this way their mission to give healing, to give love of the God to these children. We are deeply ashamed and we will do all the possible that this cannot happen in future. A idade, mas também o peso dos escândalos sexuais que por todo o mundo envolvem membros do clero, jogos de poder ou a situação financeira do Vaticano apresentam-se como uma carga demasiado pesada para este Papa, essencialmente filósofo e teólogo. E é daquele que assumia uma imagem conservadora que surge de forma inesperada a sua renúncia ao cargo mais importante da Igreja Católica. Os cardeais terão apurado o ouvido para se certificarem que estavam a entender o sentido das palavras que o Papa pronunciava em latim. Ad conditionem certam perveni, vires meas, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene conscium hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequi debere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato ad navem sancti Petri gubernandam et annunciandam evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur ut incapacitatem meam ad ministerium ii commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri. Há 597 anos que tal não acontecia na história da Igreja. No dia 27 de fevereiro de 2013, a Praça de São Pedro estava cheia. Bandeiras de todo o mundo revelavam a diversidade de delegações que ali estavam para se despedirem do Papa e lhe agradecerem o pontificado. Disse na ocasião que amar a Igreja significa ter a coragem de fazer escolhas difíceis, sofridas. O Papa pertence a todos e todos lhe pertencem, garantiu. A minha decisão de renunciar não muda isto, não abandono a cruz, permaneço nela, continuarei a dedicar-me à Igreja. Assim fez. Por aqueles dias, o mundo assistia a imagens inéditas de um Papa emérito que se retirava de helicóptero para Castel Gandolfo, deixando assim o Vaticano e criando o espaço e o ambiente favorável para que o conclave encontrasse o novo timoneiro da Igreja Católica. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più Pontefice Sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo.
Cumprindo a tradição, a chaminé vaticana anunciou a novidade e o cardeal Jean-Louis Tourin anunciava Urbi et Orbi, Jorge Mário Bergoglio, que se apresentava como Francisco. E o Papa recém-eleito fez questão de se encontrar com Bento XVI. Um Papa e um Papa emérito abraçaram-se e rezaram juntos, pedindo a força e a coragem para o trabalho que urge fazer no interior da própria Igreja. 2 meses depois, Josef Ratzinger acabaria por regressar a Roma, instalando-se num mosteiro no alto dos Jardins do Vaticano. Um cotidiano de recolhimento, oração e escrita. Uma presença discreta, apenas notada quando recebe a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima e acede aos convites de Francisco para se associar a alguns momentos celebrativos. Foi assim, no dia 22 de fevereiro de 2014, com 86 anos, participa na missa do consistório ordinário para a criação de novos cardeais. Bento XVI voltaria a aparecer em público na canonização dos Papas João XXIII e João Paulo II a 27 de abril desse ano, tal como no encerramento do Sínodo sobre a Família e na beatificação de Paulo VI no dia 18 de outubro. Por entre tantos avós, Bento XVI, também ele, de alguma forma, um Papa-avô, e esteve com o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Era a festa dos idosos que mostrava ao mundo a importância dos mais velhos, com a sua sabedoria e a experiência. Em 2015, solenidade da Imaculada Conceição, a Igreja iniciava o Jubileu Extraordinário da Misericórdia e Bento XVI compareceu junto à Porta Santa que se abre nestas ocasiões. O Papa Emérito atravessaria aquele lugar simbólico aberto pelo Papa Francisco. Alguns meses mais tarde, os dois voltariam a protagonizar um encontro público, desta vez numa das salas do Vaticano, a propósito dos 65 anos de sacerdócio de Josef Ratzinger. Um momento em que este agradeceu a bondade de Francisco. Grazie a lei, Santo Padre, la sua bontà, dal primo momento della elezione, ogni momento della mia vita qui, mi colpisce, mi porta realmente interiormente, più che i giardini vaticani, con la bellezza che hanno, la sua bontà è il luogo dove abito, mi sento protetto. Grazie Santo Padre. Josef Ratzinger, Bento XVI. 8 anos de um pontificado que se prolongaria numa vivência emérita no Vaticano. Em 2020, com uma condição física muito debilitada, reúne ainda a energia para uma derradeira viagem. Regressava à pátria alemã para uma última visita ao irmão Georg, que viria a falecer pouco depois. Sempre muito próximos, ambos foram ordenados sacerdotes no mesmo dia, a 29 de junho de 1951. Até ao fim,
Bento XVI ou Josef Ratzinger, a proximidade discreta, um testemunho de coerência intelectual, do teólogo, do professor, do Papa.